Bom, gente, o nosso tema é propagação do calor. Mas para falar de propagação do calor, primeiro preciso falar um pouquinho sobre a termologia. A termologia é a parte da física que estuda os fenômenos caloríficos. Termo significa calor, temperatura. Logia significa estudo. Temperatura é uma grandeza física escalar que mede o grau de energia térmica, calor, das partículas de um sistema. Como exemplo de temperatura, podemos citar a temperatura de um gás mede o estado de agitação das moléculas de partículas em partículas. Então, quanto maior a velocidade média das moléculas, maior a sua temperatura. Calor é uma forma de energia e é representado por energia térmica em movimento. Por exemplo, você tem dois corpos, corpo A com temperatura maior do que o corpo B, então vai haver uma transferência de temperatura, no caso aí de calor, do corpo A para o corpo B. Então, podemos concluir que a temperatura de TA é maior do que a temperatura de TB. Então, quando a temperatura do corpo A se iguala com a temperatura do corpo B, está estabilizado o equilíbrio térmico. Que o equilíbrio térmico, podemos dizer que se dois corpos A e B estão em equilíbrio térmico, né? Quando a temperatura do corpo A for igual à do corpo B e vice-versa. Então, falando aí da transmissão do calor, a propagação do calor, né? O calor pode ser conduzido de um corpo para outro de três modos, a saber: condução térmica é o fenômeno pelo qual o calor passa de um corpo para outro sem que haja transporte de matéria. Isto é, o calor se conduz passando de molécula a molécula. Então, podemos citar como exemplo, se nós citar uma barra metálica, como exemplo, né? E se colocarmos uma fonte de calor em um lado, digamos que é do lado esquerdo da barra, quando ela adquirir temperatura, vai haver transferência de calor do ponto A para o ponto B. Então, é o processo, né? Então, aí no caso, a condução térmica, né? É o processo de transmissão de calor através do qual a energia passa de partícula para partícula, sem que sejam deslocadas. Existem corpos, por exemplo, que são bons condutores de calor, né? Como a barra metálica, né? Todos os metais, em geral, são bons condutores, né, de calor. Enquanto que existem outros que são mau condutor, né, de calor, como no caso o isopor, né? A madeira, né? Existem outros exemplos.
Na condução, o fluxo de calor, que podemos representar por θ, que atravessa uma chapa, é o quociente entre a quantidade de calor, o que passa perpendicularmente através da chapa, e o intervalo de tempo x gasto para atravessá-la. Então, eu desenhei aqui uma figura. Mostra. Desenhei aqui uma figura como acontece esse processo, né? Aqui na... Bota mais assim. Uhum. Aqui. Como acontece o processo, né, da transmissão do calor, né? Então aí no caso, T1 e T2, temperatura das faces. Cai a constante de condução, de condutividade térmica do material. S é a área da superfície e E é a espessura, conforme o desenho visto, né? Bom, esta é a primeira etapa da transmissão do calor. Convecção térmica é uma forma de transmissão de calor que ocorre nos líquidos ou nos gases, juntamente com o transporte de matéria. Digamos que você bota uma panela no fogo, né, com água. Então a camada abaixo, aí no caso, ela vai, quando bota o fogo na panela, essa camada vai se aquecer, né, e sobe, né? A camada que está em cima tem uma tendência a descer. Então forma um ciclo, né, de partículas, né, dentro da água, né, e vai, né, acontecer, nesse caso aí, o fenômeno de convecção térmica. No caso, a densidade é igual a massa dividida por volume. Nesse caso aí, quando a densidade diminui, né, no caso, o volume aumenta. Então temos também aí a fórmula da densidade, né, que pode ser representada, ok? Então a formação dos ventos, né, é um dos fatores que faz parte desse fato, né? A geladeira também, ela é o processo da geladeira, o que acontece lá no seu interior, e na parte exterior também contempla essa parte da convecção térmica, entre outros fatores. Então, no caso aí, sintetizando, a convecção térmica, né, é o fenômeno pelo qual o calor é conduzido, né, de um ponto para outro através do transporte de matéria. Irradiação térmica é a outra maneira, o outro modo de entender, né, a propagação do calor, né? Então na irradiação térmica acontece o fenômeno pelo qual, né, o calor é transmitido através de ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas são ondas que se propagam em qualquer meio, até mesmo no vácuo. Então aí no caso, né, irradiação é um conjunto de radiação, né, no caso. Radiação é
cada frequência de onda. Como exemplo, podemos citar o calor. O calor se propaga no vácuo, né, por radiação. E como, no caso, condutor e isolante térmico. Condutor é todo o corpo que conduz bem o calor, isto é, tem alto coeficiente de condutividade térmica. Como exemplo, podemos citar o alumínio, argônio, né, a prata, o cobre, zinco, né, e esses elementos aí todos são metais. E isolante térmico nós temos todo o corpo que conduz mal o calor. Isto é, tem um baixo coeficiente de condutividade térmica. Como exemplo, podemos citar lã, isopor, cortiça, ar rarefeito e etc. Então, o que a gente tinha de falar sobre isso, né, de mais importante, é só isso mesmo.